Olá, meus alunos, meus queridos alunos. Presumo que vocês assistiram a nossa aula passada, né, a aula inaugural, onde eu falei algumas nuances do curso de Direito e assim eu vou falar agora sobre, já entrando na nossa matéria, né, e já vou falar sobre as coisas pertinentes à ementa, tá? Vamos lá. Vocês sabem, todos nós sabemos que o discurso jurídico ele é de suma importância na vida de qualquer um de nós que estejamos pleiteando ingressar nessa carreira jurídica. E eu coloquei na aula do dia 4 e na aula do dia 5 materiais, que eu espero que vocês tenham também lido eles, correto? E hoje, sendo o dia 5, eu vou fazer uma passagem pela nossa apostila, né? Eu vou fazer uma leitura desse material e lembre-se de que eles vão ser. Tudo que a gente está trabalhando aqui vai ser cobrado lá na frente para poder realizar as provas. Tá? Então estudem, dê atenção àquilo que a gente está passando aqui. E, como diz aqui, eu separei alguns tópicos mais o que eu considerava mais importantes no material para que vocês, para que a gente pudesse trazer aqui em sala de aula. Por exemplo, que o direito é considerado uma ciência, não uma arte. O que faz surgir a obrigatoriedade de uso de uma linguagem técnica. Vocês percebem que, desde que daquilo que vocês assistem na televisão, vocês veem aquelas pessoas que trabalham com direito usando um vocabulário mais diferenciado, certo? Que exerce até um certo charme para alguns, né? E transmite também um ar de intelectualidade, mas não que necessariamente seja essa a intenção do orador, mas que a principal intenção do orador é usar palavras técnicas e que são úteis na nossa profissão. Mas muito cuidado a utilizar palavras que vêm demais do latim ou que são técnicas demais para você não cair no pecado do juridiquês, que é o que vocês vão entender lá na frente. Os juristas acabam por desenvolver um discurso bastante peculiar, com regras próprias que são ensinadas e reforçadas nos cursos de graduação e direito em todo o país. Vamos lá. Bom, como vocês, gente, leiam o material, tá? Não é porque eu estou fazendo essa síntese, o que a gente aprende em sala de aula é sempre uma síntese. Quem faz a faculdade é o aluno, tá? Então se esforcem, eu estou dando aqui um caminho que vocês têm que seguir, vocês têm que se esforçar, mas é necessário que vocês tenham também a disciplina de estar sempre preparado, tá? De buscar sempre estar estudando. A oratória forense foi por muito tempo usada com excesso de refinamento, rebuscamentos, adornos, pompa e minúcias formalísticas, e ainda hoje faz grande uso de termos latinos, a expressão e expressões de pouco inteligíveis ao leigo. Vocês podem, com o passar do tempo, vocês vão perceber que na prática da vida jurídica que vocês, nesse meio que vocês vão estar inseridos, vocês vão perceber que é muito útil a utilização de certas palavras e para poder, porque uma expressão simples, ela economiza todo um conjunto de coisas que deveriam ser explicadas até chegar lá, certo? Por exemplo, fumo boniures, que eu já falei para vocês, fumaça do bom direito. Quando você fala fumos boniures, aquela pessoa que está sendo receptor daquela mensagem, ela já consegue ter um discernimento que também pode não. Vamos lá. Sem corte, sem edição no vídeo, é de primeira aqui, tá? Então, aquela pessoa que é leigo, ou vocês talvez que estão começando agora, vocês não têm a familiaridade com a expressão fumus boniuris, e aquilo pode não fazer sentido para você. Mas, para nós que trabalhamos com direito,
essa expressão ela é totalmente necessária e de grande relevância no nosso dia a dia, na nossa vida técnica. Então, e ela vai fazer extremo sentido para aqueles que estão sendo receptor, que são da área do direito, digamos, um juiz ou um advogado, certo? Que são da área do direito, aquilo dali vai ser de suma importância para aqueles que estão recebendo aquela mensagem. Professor, o que é o fumus boniuris? O fumus boniuris significa fumaça do bom direito, certo? Fumaça do bom direito. Isso vocês vão ver lá no Código de Processo Civil. Quando você consegue, ou o advogado consegue caracterizar, quando ele vai pedir uma tutela antecipada, caracterizar que o cliente dele, ou aquele que seja o autor da ação, possui grandes indícios de procedência no pedido dele, certo? Do direito que ele está pleiteando. A linguagem é um meio de transmissão de ideias. Entendem os juristas que quanto melhor for o meio, melhor será a transmissão. Até aí tudo tranquilo, né? Ok. Além de todas as peculiaridades dos discursos jurídicos que são passados aos juristas ainda durante a sua formação acadêmica, que são vistos como um manual de regras a serem seguidas, citamos também a questão da defesa oral. As instruções para se compor a defesa oral são as mesmas para a escrita de um texto dissertativo, ou seja, ela precisa ter uma introdução, né? Meus queridos alunos, a partir de agora vocês vão passar a entender. E eu também acredito que se você hoje é um acadêmico, você é um estudante de direito, você provavelmente teve alguma outra formação anterior, você tem noção, por exemplo, de como se faz um texto, pelo menos noções de como se funciona uma produção textual. Nunca esqueçam na cabeça de vocês que tudo vai ser formado, inclusive os textos jurídicos. Não existe esse negócio no direito, por exemplo, você tem que todo o texto tem que ser em Arial 12, toda a petição em Arial 12, aí as citações diminui dois números. Não existe essa regra dentro do direito. Mas em qualquer área existe uma regra que ela é pertinente em qualquer texto de qualquer área, que é você coloca todo o texto tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Assim também é o vosso raciocínio. Assim também tem que funcionar a cognição daquilo que você quer transmitir. Você vai ter que fazer uma introdução, certo? Num determinado tema. Depois que você fizer essa introdução, você trabalhar o desenvolvimento e deixar sempre o espaço. Você não pode exaurir toda a tua ideia no desenvolvimento. Tem que deixar aquilo que tu construiu aqui no desenvolvimento, você tem que fechar ali com chave de ouro na conclusão, certo? E o direito é mais ou menos assim, você vai ter o endereçamento, isso tudo nós vamos estudar lá, mas um pouquinho aqui na frente, nessa disciplina ainda. A construção de qualquer documento, ela pode ser resumida, para facilitar a vida de vocês, ela pode ser resumida em endereçamento, qualificação, os fatos, você vai contar a história em síntese dos fatos, ou então os fatos, o direito e os pedidos, certo? Vai ser basicamente isso que você vai fazer quase tudo na tua vida daqui para frente. E não necessariamente você precisando ser advogado, certo? Mas é um raciocínio, é uma forma de construir texto que vai servir bastante para vocês. Por exemplo, aqui no nosso material, deixa eu voltar aqui. Aqui no nosso material, de acordo com essas instruções, a defesa oral deve conter 3 partes distintas: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, que foi exatamente isso que ao que nós temos na nossa apostila, e é justamente esse raciocínio que vocês também vão utilizar para a construção textual de vocês, tá?
Ó, outra coisa, a questão do desenvolvimento das ideias deve obedecer a um plano previamente elaborado, os fatos devem ser desdobrados de maneira lógica ou mesmo cronológica, para que a apreensão na mensagem seja pelo auditório não se torne difícil ou enfadonha, certo? Se você usar um linguajar muito rebuscado, você pode tornar o texto tanto o teu texto ininteligível quanto enfadonho, certo? A depender do público. E a linguagem deve ser clara e precisa, espontânea, mas sem cair na vulgaridade. O uso de termos técnicos não pode ceder ou tomar contornos exagerados. O latinismo, o que é o latinismo? É o uso exacerbado das expressões em latins. É tido como oportuno desde que usado com moderação, certo? Ou seja, você usar expressões em latins você pode utilizá-la desde que com moderação. E as expressões estrangeiras devem, em sua maioria, ser seguidas de sua tradução. Eu deixei aqui também para vocês algumas dicas com relação ao discurso jurídico. Né? Os oradores são orientados a contar com outros recursos. Fagundes afirma que os recursos suprassegmentais, tais como as pausas no tom de voz. Pessoal, toda vez que vocês enxergarem uma vírgula ou um ponto, a partir de hoje você é um estudante de direito. Pelo amor de Deus, quando você estiver lendo um texto que você vê uma vírgula, você faz uma pausa. Toda vírgula era uma pausa. Um ponto é uma pausa maior, certo? Então, não vão ler um texto assim, ó. É até curioso eu estar falando isso aqui num curso superior, mas infelizmente a gente precisa falar, né? Para que vocês não cometam erros. Alunos nossos, alunos dos professores também não podem cometer esse tipo de erro. Gente, digamos, vamos lá. Fagundes afirma que os recursos suprassegmentais, tais como as pausas e o tom de voz, constituem recurso decisivo, não só o discurso jurídico, mas... Gente, não é assim que lê, não é assim que você vai ler de agora por diante. Se você ler errado, toda vez que você identificar uma vírgula, ou até mesmo quando você está fazendo o teu discurso, a vírgula, o teu conhecimento gramatical vai ter que te permitir saber onde existe ali, onde existiria em tese uma vírgula ali, para que você faça uma pausa equivalente a uma vírgula e para que você faça uma pausa equivalente a um ponto, certo? Fagundes afirma que os recursos suprassegmentais, tais como as pausas e o tom de voz, constituem um recurso decisivo não só no discurso jurídico, como também do discurso em geral. Uma pausa maior, olha aqui. Ó. Argumentam Damião e Henrique que o jurista deve levar em conta não só a composição ou o conteúdo a ser desenvolvido, mas também os auxiliares de expressão oral, o timbre de voz, a altura da emissão vocal, a postura, o jogo rítmico do corpo, dos braços, da fisionomia, a entonação da frase, ou seja, traços paralinguísticos que caracterizam o ato oratório. Ou seja, a oratória não tem a ver só com falar com pausa, falar respeitando os pontos que seriam gramaticais, mas também nós temos todo um conjunto paralinguístico que vai te auxiliar a transmitir de uma maneira correta, de uma maneira que vai persuadir o receptor a acreditar naquela tese que você está falando, certo? Então, assim, não adianta você falar de uma forma robótica. Claro que existem estudos mais aprofundados, embora nós não venhamos a trabalhar eles aqui no direito, mas na nossa disciplina, mas existem estudos mais aprofundados que se dizem com relação à utilização desses métodos de expressão facial, de postura, mas é necessário que vocês aqui compreendam que existe uma forma de se melhorar isso, existe uma forma de se trabalhar isso e de você utilizar essa ferramenta dentro do direito como um ponto, um diferencial ao teu favor. Correto? Vamos avançar.
Cabe, portanto, ao orador saber dosar gestos, olhares, posturas com tom de voz e não incorrer no pedantismo ou no óbvio. Tá? Então, eu vou encerrar essa gravação aqui e nós vamos para a parte 2, que é da aula do dia 8. Perdão, do dia 5 do 8. Isso.